Eu quero trazer um texto para a nossa reflexão, que se encontra no livro de João, capítulo 16, versículo 33, onde diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu gostaria de perguntar para você nesse momento: será que é possível o homem viver esta realidade que Jesus falou? Será que é possível vivermos em paz neste mundo? Ou seja, se você for ler a palavra de Deus e você for ver o início da criação dos seres humanos, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, primeiros seres humanos, eles tinham a proteção de Deus em todos os momentos das suas vidas. Ou seja, eles não tinham um outro relacionamento a não ser com o próprio Criador, que era com Deus. E eles estavam protegidos de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Por quê? Porque a única pessoa que eles tinham era Deus, e Deus era quem era responsável para trazer a paz, para trazer tudo que o homem precisava. Ou seja, o homem vivia em um estado de inocência, como que fosse uma criança. Uma criança, quando ela é ainda criança, ela tem a proteção dos pais, os pais têm a responsabilidade de dar tudo para que aquela criança tenha uma proteção, seja protegida. Isso eu estou me referindo ao pai humano, que não tem a totalidade da proteção para dar para um filho. Assim mesmo, essa criança pode ser atingida por uma doença. Mas quando o primeiro casal foi criado, eles nem doença eles não tinham, eles eram protegidos. Mas como Deus criou seres inteligentes, seres livres, conforme a imagem e a semelhança de Deus, Deus deu a ele a capacidade de pensar, a capacidade de tomar suas decisões. Deus havia dado ao homem um conselho. Deus disse: eis que está aí o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio que quem colocou aquele fruto ali não foi Deus, porque a Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém. Mas naquele momento, o homem, por ser um ser inteligente, ele decidiu, pensou e decidiu desobedecer a Deus e seguir o seu próprio entendimento. Eles comeram o fruto e naquele momento ali gerou-se o pecado. E quando gerou o pecado, a Bíblia diz que o homem se tornou como um de nós. Deus dizendo: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, naquele momento ali, o homem passou a ser um ser que passou a ter responsabilidade para com seus atos. E quando aconteceu isso, a Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou ele para viver na terra. E aqui na terra existem seres espirituais da maldade, onde por escolha do homem, o homem passou também a ter relacionamento com esses seres espirituais da maldade. E Jesus, quando após muitos anos, a Bíblia diz que Deus começou a prometer que através dos profetas, que um dia Deus iria mandar um salvador para a humanidade, para salvar o homem do pecado, desse sofrimento que a humanidade sofre. E você vai ver nesse texto, que eu li, chegou um momento que Jesus já havia chamado os primeiros discípulos, Jesus instruiu a eles como agir, como eles podiam continuar vivendo aqui nesse mundo, porque Jesus estava próximo da sua partida. E chega naquele momento, Jesus disse o que tinha acontecido, e Jesus disse: tudo isso eu tenho dito a vocês, para que no mundo tenha paz em mim. Neste mundo tereis aflições, passarei por aflições. Ou seja, desde criança, nós já começamos a nos entender por seres humanos, como nós começamos a aprender com os nossos pais a busca de nos livrarmos de determinadas situações, de determinada luta. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a Bíblia deixa claro que nós vamos estar passando por tribulações. Por que tribulações? Porque nós estamos num processo de crescimento. E conforme nós vamos crescendo, nós vamos começando a ter entendimento. E conforme nós vamos tendo entendimento, o homem tende a buscar sua independência. O homem quer buscar uma vida de felicidade, talvez de forma enganosa, conforme o mundo. O homem tem sempre buscado uma satisfação, ou desejo de se proteger, o desejo de ter uma vida livre de problema. Mas Jesus disse aqui aos discípulos, aqueles que tinham aprendido
através de Jesus Cristo, como vencer. Jesus disse: eu venci o mundo. De que forma foi que Jesus venceu? A Bíblia diz que Jesus ele era obediente aos ensinamentos da palavra de Deus e ele venceu o inimigo. Um inimigo que nós temos, que é o inimigo espiritual, que é Satanás e os seus inimigos. Ou seja, só que esse ser maldito, esse ser que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio roubar a tua felicidade, veio roubar a tua paz e ele quer te matar e destruir. Mas Jesus diz que ele veio para que tenha vida e vida com abundância, vida com qualidade. Agora, não é que Jesus, você aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai estar ausente de problemas na tua vida. O que Jesus quer te ensinar é que você pode ter coragem. Tem um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo ele diz que para isso se manifestou Jesus, para destruir o diabo e libertar os que a vida toda foram escravos por causa do medo da morte. Ou seja, quando as pessoas se escravizam, quantas pessoas são escravos das trevas, né? São escravos do diabo por causa do medo da morte. Elas muitas vezes, coitadas, por falta de conhecimento, se submetem a fazer o que as trevas querem, são escravas. Jesus não veio escravizar ninguém, Jesus veio ensinar você um evangelho que liberta a pessoa, liberta a alma do homem, liberta você de estar submisso, né, se submetendo a esse sistema que escraviza os seres humanos. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E de que forma é que você pode vencer? É quando você pratica a palavra de Deus. Né? Hoje eu li aqui a história de uma senhora que postou aqui no WhatsApp dizendo que ela hoje é feliz porque hoje ela está servindo as entidades malignas. Ela está dizendo que está tendo paz, ou seja, o ser humano ele vive em busca dessa paz que é uma paz mentirosa. A paz que Deus quer que você tenha, uma paz de consciência, uma paz que você possa ter verdadeiramente, porque só o Espírito Santo de Deus, quando habita no coração do homem, é que traz essa paz. Essa paz que ela está sentindo hoje é uma paz de obrigação, ou seja, ela está sendo submissa a estar fazendo algo que as entidades estão exigindo dela. Mas Jesus não quer isso. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. O meu jugo é suave. Ou seja, o que Jesus quer te colocar sobre a sua vida é paz, é tranquilidade, é você viver uma vida de tranquilidade. Mas talvez você tenha buscado, né, nesse mundo, tem sofrido porque tem buscado uma paz. Talvez você pense assim: no dia que eu conseguir tal quantia financeira, talvez no dia que eu conseguir tal posição social, tal grau acadêmico, eu vou ser uma pessoa feliz. Você está enganada, porque a felicidade ela é uma libertação espiritual que você precisa ter. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo costuma dar, porque a paz que o mundo dá é uma paz mentirosa. Ou seja, a paz que Jesus quer te dar é uma paz da presença de Deus na tua vida. É a paz que o primeiro homem, Adão, tinha, de ter a presença de Deus na vida dele, porque você foi criado um ser, corpo, alma e espírito. Você tem um espírito, e quando você não tem a presença do Espírito Santo de Deus no teu espírito, você vive atribulado. Veja o texto lá que diz a história do rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul, ele foi um rei, mas ele se rebelou contra os ensinamentos de Deus, contra o que Deus mandava que ele fizesse. E a Bíblia diz que a partir do momento que ele rejeitou ser submisso aos ensinamentos da palavra de Deus, Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse ele de dia e de noite. Então que Deus te dê essa paz, que você possa buscar essa paz através da palavra de Deus.